Seja bem-vindo de regresso à reunião da Comissão Executiva. Estamos reunidos a analisar a reforma da Justiça, o que vai mudar com as medidas da Troika. E estávamos a falar, António Martins, precisamente de uma metáfora que trouxe aqui para a mesa, precisamente em relação aos tribunais, que parecem condomínios sem regras. Precisamente o que hoje ocorre é que os tribunais não têm mecanismos de gestão e administração que permitam que efetivamente funcionem com um determinado fim e com alguém a dirigir essa instituição. Ou seja, para o interromper e para tornar tudo mais simples, o mapa judiciário vai transformar muitas comarcas em poucas comarcas. Isso significa que os processos ficam centralizados, mas não significa que todos os problemas ficam resolvidos. O que é que precisa de mudar além de tudo isso? A questão da organização e da centralização é diferente da gestão e administração. A questão da organização e, portanto, a concentração eventualmente em pequenas comarcas ou em menos comarcas, mas maiores, permitirá ter resposta a questões diferentes. A resposta à especialização, por um lado, e resposta a uma realidade que hoje está perfeitamente detectada. Nós temos comarcas e juízes que não têm volume processual para lá estarem. E, na realidade, estão lá com 100 processos ou com 200 processos. E temos comarcas em que os juízes estão com 5 mil ou 12 mil processos, cada um. É por isso que a média dá 2.300 e qualquer coisa por processos. Mas a média serve para muito pouco. O cheio de fome e o tempo atorrado. Muito bem. Ou seja, é também esse desequilíbrio que tem que ser sanado. É esse desequilíbrio que pode ser resolvido com uma boa organização judiciária. Primeira questão. Depois, deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Esta organização judiciária, naturalmente, quando há uma reestruturação e envolve uma diminuição de estruturas, vai implicar despedimentos de juízes, de funcionários, vai ou não? Na área da justiça, seguramente as questões não se colocam dessa maneira. Poderão colocar-se numa outra dimensão, que é saber do acesso das populações aos tribunais e se cada pessoa tem que ter um tribunal ao pé da porta ou se, para socorrer-se do tribunal, vai ter que percorrer alguma distância. Coloca-se do lobby autárquico, precisamente também o mesmo problema. Mas espera que as autarquias diminuam, não é? Também há autarquias para saber se o lobby autárquico vai ter pressão ou não sobre o poder político para obviar o fecho de alguns tribunais, mas na realidade vai ter que ocorrer esse fecho. E, claramente, a questão que se coloca é, temos que responder a isto. O cidadão não vai ao tribunal todos os dias. O cidadão, se calhar, vai ao tribunal menos vezes do que vai ao centro comercial, que às vezes alguns percorrem 50 km para ir ao centro comercial. Portanto, para ir à Espanha com o IVA mais baixo até fazem mais, portanto, para o tribunal... Claro, temos que ter a noção que, se calhar, para o cidadão e para as empresas é preferível não ter um tribunal ao pé da porta, ter um pouco mais distante, mas ter um que responda em tempo útil aos seus problemas. Esta é que é a necessidade de melhor organização, com boa gestão e com uma coisa que é fundamental, que é realmente o tribunal ter alguém que organize os serviços e que responda. Isso chama-se gestão. É a gestão. É a figura do juiz-presidente que foi introduzida em 2008 e do Conselho de Comarca com a intervenção... E o que é que faz esse juiz-presidente? Não tem processos, só organiza. É isso? Não, pode não ter processos, na generalidade não tem, e o que lhe cabe é efetivamente organizar os recursos humanos e materiais daquele espaço dos tribunais para responder às pessoas. E depois tem que responder por resultados. Avançamos porque o tempo corre. Eu gostava ainda de falar consigo acerca da eficiência dos tribunais. Ontem mesmo o Ministro da Justiça ordenou até ao final de junho o levantamento de todos os processos que estão parados em tribunal, seja as execuções cíveis, processos de insolvência, natureza laboral e tributários. Acha que é uma medida positiva para apurar quais são, antes de mais, as maleitas? Eu não sei se é positiva, é a Troika que deu ordem, quer dizer... Mas serve para quê? Como é óbvio, se você não conhecer a realidade, como é que a pode alterar? Agora, o que é espantoso é que, de facto, seja necessário mandar essa ordem, porque isso devia estar online, automático, carrega no botão e sabe. E porquê que não está ainda? Não está tudo automatizado? Porque o sistema, não há nenhum incentivo para que o sistema funcione. Deixe-me, se não se importa, repara, o problema é este. Nós só funcionamos com base em 3 tipos de incentivos. Ou porque ganhamos dinheiro com isso, ou porque ganhamos prestígio com isso, ou porque ganhamos poder com isso. Pois há os apóstolos, os santos, os mártires, que não fazem parte desta categoria. E há outro incentivo, que é perdemos com isso. Está bem, claro. Portanto, ora bem, o que é que acontece? Na administração judiciária não há nenhum prestígio que se ganhe por fazer trabalho mais depressa. Não há nenhum poder que se ganhe e não há nenhum dinheiro que se ganhe. Portanto, a natureza humana se encarrega de fazer com que a questão não funcione. Portanto, então o que é que está a falar? Deveria haver uma... Tem de haver calendários, tem de haver os tais calendários. Porque agora com calendários e se não vier a mesada, e se não vier a mesada, se com calendários e se não vier a mesada, as pessoas vão trabalhar e vão ter de fazer. Portanto, há sempre razões para não fazer. Eu tenho um amigo estrangeiro que fala mal português e que me diz isto. Eu uma vez fui a uma repartição pública e pedi uma coisa.
E o funcionário disse-me assim, eu não percebi bem o que disse, mas a resposta é não. Isto é, a resposta primeira é não. Não é possível, não há tempo, não se consegue, dá muito trabalho, é inútil. Esta é a reação. Por isso é que a administração pública só se reforma com enormes ganhos de eficiência e poupanças, de que falava o Sr. Doutor, se tiver obrigação e se tiver calendário. Se calhar a explicação. Porquê que os arquivos não funcionam ou não está tudo informatizado? Não deveria já ter sido feito este levantamento? Não poupava já tanto trabalho? Sim, bem, eu queria comentar isso. Antes de mais, o que é curioso é que nós temos muitas coisas que de facto não são conhecidas. Culpa de todos, nomeadamente, muitas vezes de quem as faz. Não são conhecidas pelo Ministro da Justiça, pelos vistos. Não, por exemplo, a questão das pendências e deste levantamento dos processos pendentes. Neste momento, se calhar, não sabem, mas estão disponíveis no site da Direção-Geral de Política da Justiça estatísticas sobre, por processo, por tribunal, quais são os processos pendentes. Eu sei isso, mas eu estava a responder, eu sei isso. Eu estava a responder ao facto do Sr. Ministro da Justiça ter mandado fazer um levantamento, portanto, ou porque isso não é suficiente, ou porque não está bem feito, ou porque ele não foi informado que já existia. Não, eu vou explicar já agora porque é que se mandou fazer esse levantamento, porque de facto, teoricamente, não era necessário. Se nós sabemos quantos processos estão pendentes, os números estão contados, os números estão lá. Uma coisa é saber quantos processos estão, outra coisa é saber precisamente quais são os problemas e como resolvê-los. Exato. E não só, mesmo se vir o memorando da Troika, a versão inglesa fala em backlog, levantamento do backlog. Ora, a tradução de backlog não é tucur processos pendentes, porque um processo pode estar pendente e não estar em atraso, porque está ainda no decurso normal da sua tramitação. Portanto, o objetivo de fazer este levantamento até final de junho, que é um prazo de facto extremamente curto, fixado no acordo da Troika, é tentar entre 1 milhão e tal, 1.600.000 processos pendentes que existem nos tribunais, a maior parte dos quais da ação executiva, distinguir quais são os que estão verdadeiramente em atraso e que estar no sistema informático já. Sim, mas essa discriminação não está feita neste momento. Mas devia estar. Se não fosse a Troika, nunca teríamos feito. Pois, mas para isso é preciso ver é preciso definir quais são os parâmetros que classificam um processo como tendo entrado. Essa discussão não estava feita. Porquê é que não os definiram antes? Essa discussão não estava feita. Doutor, o problema aqui é que nós agora, de repente, há um ministro que diz, mas a culpa é deles todos, a dizer assim, vamos agora fazer, e a sua pergunta implicava, isto não é bom, isto é péssimo, porque o que é inconcebível é que ao fim de dezenas de anos, ou centenas de anos de justiça, ao fim de sistemas informáticos onde se gastou milhões e milhões, ninguém se tenha lembrado de pôr um código para se poder saber, para se poder dar esta resposta. Agora avançamos. E como é que explicar? Sim. Não, é uma pergunta já no seguimento desta, que é uma outra medida da Troika. Como é que se vai resolver os problemas, todos estes processos pendentes em 2 anos, 24 meses, como exige a Troika? Eu julgo que será muito difícil, mas queria pegar num ponto que, já que falamos da Troika, que são os estrangeiros, que eu tenho sempre extrema dificuldade em explicar aos estrangeiros. É como é que, tendo uma sentença judicial de um tribunal, ainda tem que ir para outro tribunal e executar. Ninguém percebe. E os tribunais, o processo executivo é uma coisa extremamente difícil de explicar. Uns estrangeiros acham estranha, a expressão é alien, a que usam mais, que é, então mas eu não tenho já uma sentença do tribunal, não é a mais alta autoridade, o Supremo Tribunal de Justiça não se pronunciou já, vou ter que explicar porquê. Ao mesmo tempo temos uma administração fiscal com um sistema eficientíssimo de penhoras, a que qualquer cidadão devia ter acesso desde que tivesse uma sentença de um tribunal. Aliás, até devia ser automático. Devia haver ali um prazo de X dias para cumprimento, ou se calhar nem prazo, não há cumprimento voluntário. Mas a caridade bem entendida começa por si próprio. O Estado fez para si, o que não deixa fazer para os outros.